E aí galera, tudo bem com vocês? E aí turminha, como é que estão todos aí? Aqui é o Itamar, nós vamos ter mais uma aula aí da nossa EBD, da UPA, nós estamos aí na lição 10, né? Eu já passei para já ministrei para vocês sobre o perdão, ou seja, já sabemos perdoar, já falei com vocês sobre a gratidão, né? Ministrei uma aula no meio do caminho, né? A pedido ajudando aí o presbítero Denilson. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, bacana, né? E também muito controverso, há muita discussão sobre ele, né? É sobre julgar, julgar, né? Julgar. O cristão pode julgar? O que a Bíblia nos diz sobre julgar? Então nós vamos falar sobre julgar, avaliar ou julgar. Eis a questão. É um questionamento que nós precisamos ter. Será que nós podemos julgar alguma coisa, julgar as situações, julgar os momentos? Fica aqui. Nos próximos minutos aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, nós vamos falar sobre avaliar ou julgar. Nós vamos fazer aqui eu gosto muito de, na palavra, né, e buscar contextualização e trazer para nós as raízes das coisas. Eu gosto muito de buscar fazer esse tipo de estudo, esse tipo de ensinamento, buscar esse tipo de situação, até mesmo para esclarecimento pessoal e também para poder passar algo com mais clareza. Mas antes de nós começarmos, eu queria passar 3 recadinhos para você. Para que você possa fazer essa aula, você separe um canto, um momento aí e se dedique nessa aula. Escute aquilo que a gente for ensinar com tranquilidade, sem nada atrapalhando, nenhuma informação extra vindo, para que você possa perder sua atenção. Segundo, né, separa aí um caderno, um lápis, né, uma caneta e a sua Bíblia. Né? A Bíblia é muito importante você ter do seu lado para que você possa estar participando aqui com a gente daquilo que nós vamos estar lendo. Em terceiro, ore. Né? Vamos orar, falar com Deus sempre, né? Para que Ele possa te conduzir naquilo que esta lição pode te ensinar. Então, vamos orar. Né? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, e diante de um tema muito importante. Que o Senhor possa nos ensinar, nos trazer o esclarecimento e nos mostrar, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós sobre o julgar ou não julgar. Avaliar ou julgar. Será que existe diferença nessas palavras, meu Deus? Então, com Teu Espírito, Senhor, venha nos trazer o discernimento de tudo. Usa nossas vidas, usa a minha vida, abençoa os Teus adolescentes que vão estar aqui ouvindo essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, galera, temos 3 perguntas para que a gente possa delimitar, né, trazer limites para aquilo que a gente tem como objetivo nessa lição. Primeiro, o que é julgar? O que tem alguma diferença entre julgar e avaliar? O que a Bíblia diz sobre a atitude de julgar? Devemos ter? Será que o cristão pode julgar? E por último, a quem pertence o direito de julgar? Aqui no caso, o direito de julgar é ser juiz, né, sobre uma situação. Eu poderia trazer para você aqui todo um conhecimento morfológico da palavra avaliar e julgar, como eu até fiz, mas eu prefiro a gente buscar na raiz daquilo que é a palavra. Né? E o Novo Testamento tem como sua raiz o grego, e eu gostaria de trazer a essência daquilo que o grego traz sobre a palavra julgar. Tá? Que morfologicamente, no nosso português, julgar, avaliar e julgar
elas são sinônimas uma da outra. Tá? Se você for pesquisar aí na internet, você vai ver que avaliar tem lá nos seus sinônimos o julgar. E o julgar tem lá nos seus sinônimos o avaliar. Então, morfologicamente, em português, acho que está bem entendido. Avaliar e julgar, para mim, e no nosso português, são sinônimas uma da outra. Agora, o que o radical grego, o que a tradução grega diz sobre o julgar? Né? A palavra julgar no grego tem o crino. São 3 derivações dessa palavra, né? Crino, nacrino e diacrino. Né? Crino quer dizer julgar, passar julgamento, ser julgado, condenar, decidir, determinar, considerar, estimar, pensar e preferir. O nacrino quer dizer questionar, examinar, ou seja, estudar as escrituras, fazer o exame das escrituras. Nós vemos um exemplo disso lá em Atos 17, versículo 11. Julgar, avaliar, sentar-se para julgar ou em juízo, convocar para prestar contas. E o diacrino quer dizer avaliar, julgar, reconhecer, decidir, fazer distinção entre pessoas, considerar-se ou fazer-se superior a outra pessoa. Vemos isso descrito lá em 1 Coríntios 4:7. Duvidar, hesitar, disputar, debater, tomar lado ou partido. Então, a palavra julgar tem no grego tem essas 3 derivações: crino, anacrino e diacrino. Tá? Nós vamos trabalhar essas 3 variações da palavra naquilo que vai ser a nossa lição. Então, preste bem atenção. Então, a palavra julgar na Bíblia, no Novo Testamento, que a gente vai ter como base aqui, nós vamos utilizar, trabalhar essas 3 variações: crino, nacrino e diacrino. Tá? E o que essas 3 palavras, o que essas derivações têm a ver, né, com julgar? É muito mais do que a respeito de simplesmente um ato, mas assim, muito mais relacionamento entre pessoas, né, comuns. Nós vemos isso em vários versículos bíblicos, tá? Eu separei aqui pelo menos 15, mas eu não vou falar dos 15 aqui, que eu vou separar 4 situações que eu vou passar para vocês. Mas eu vou deixar um link, né, na descrição desse vídeo lá no YouTube, do local onde você pode baixar esses 15 itens, tá? Esses 15 textos, 15 mais ou menos, tá? De textos que eu separei que fala de todo no Novo Testamento da utilização dessas derivações da palavra julgar, crino, nacrino e diacrino, tá? E que justificam aquilo que nós vamos ver no final, tá? Então, para a gente não ficar cansativo aqui lendo 15, 20 textos, fazendo análise desses 20 textos, eu vou deixar isso disponível para vocês e vou usar apenas alguns textos aqui para que possa ser mais ilustrativo e educativo para nós, tá ok? Então vamos lá. Alguns casos aqui que a gente pode verificar, né? Ah, mas antes vamos ler o texto base, né? O texto base está lá em Mateus 7. Mateus 7. Mateus capítulo 7. Versículo 1 ao 5. Guarda aí Mateus 5, Mateus 7, nós vamos vê-lo mais à frente um pouquinho, tá bom? Mas guarda ele aí. Esse é o nosso texto base, que diz assim: não julguem, eu vou ler aqui na versão revista atualizada, tá? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque
Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Interessante, né? Esse é o texto base. Tá? Nós vamos fazer uma análise sobre ele mais profundamente no final, no último caso. Tá? Mas a pergunta é, a gente pode julgar? Uma das coisas muito interessantes em um debate, como eu falei para vocês aqui, isso é uma discussão muito grande, é que muitas vezes nos dias atuais nós somos sendo colocados contra a parede, ou muitas vezes nós somos interpelados por pessoas quando a gente põe uma opinião, fala alguma situação e vem aquela frase, você não pode julgar, não julgueis para não ser julgados. E isso vem muito como um cala-boca, como assim, fica em silêncio, não fala besteira ou não continua falando nisso. Nós vemos uma discussão disso muito grande. Se nós, como cristãos, devemos julgar. Você aí, adolescente, pode julgar? Né? Nós vamos ver aqui algumas situações em que você pode ter aí um diferencial sobre isso. Né? Primeiro caso, né? Tem uma historinha aqui que conta assim. Gilson tinha uma máquina fotográfica muito top, boa pra caramba, né, de última geração. E o Beto, amigo do Gilson, né, pediu emprestado essa máquina, porque queria tirar umas fotos do aniversário do filho, né, fazer algumas fotos legais, diferenciadas, porque a máquina era muito boa. Ele falou assim, olha, na próxima semana eu te entrego. Pediu isso para Gilson. Só que Beto demorou bastante com essa máquina. Segurou mais de um mês, né? Era para entregar na semana seguinte e ficou mais de um mês com a máquina. E quando devolveu a máquina quebrada. A lente da máquina estava estragada. E aí? Qual seria a sua reação? Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, Lucas 6, 37 e 38, 37 e 38 diz assim: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui nesse texto de Lucas, a primeira coisa que nós devemos notar é que o que lemos aqui, a palavra, o termo crino, né, do julgar, que nós vemos lá, as três derivações da palavra julgar no grego, que é crino, nacrino e diacrino. O termo crino, né, está bem presente aqui. Né? Fala, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis julgados. Né? É que todas as formas do verbo julgar estão aqui presentes. E nós não podemos menosprezar isso e largar e deixar isso de lado. Tá? Porque qual seria a sua reação diante dessa situação aqui, desse caso? Você emprestou uma coisa e quando você recebe de volta essa coisa está estragada. Qual seria a sua reação? Condenar ou perdoar? Como que você mediria isso? Como é que você avaliaria? Como é que você julgaria isso? Né? Mas não julgueis para não seres julgados. Ô, Itamar, você acabou de dizer que isso é uma... Né, as pessoas vão usar esses termos, ou muitas vezes vão dizer para você não julgar para que você não seja julgado, para que você não seja condenado, para que você não seja taxado de alguma coisa. Nós vamos ver mais na frente que tipo de julgamento
Nós vemos lá em Mateus, que acabamos de ler, Cristo está falando. Que tipo de julgamento é esse aqui? Será que você deve chegar e condenar? Pô, Gil, pô, Beto, você pegou minha máquina, estragou, destruiu. Ah, qual seria a sua reação? Você resolveria isso de outra forma? Você, não, ô Beto, valeu. Cara, olha, vamos pensar aqui no jeito de consertar isso aqui. Eu vou ver quanto é que custa. Será que você pode me ajudar a consertar? Arrumar uma solução para isso. Não é simplesmente sair condenando, o Gilson é isso e aquilo, começar a falar um monte de coisa. Ou até mesmo você falar, não, valeu, Beto. Olha, legal. E quando virar as costas, você malhar o Beto. Né? De repente você já passou por uma situação parecida com essa aí. Né? De repente você emprestou seu celular, você emprestou uma roupa, você emprestou um tênis, você emprestou um videogame, você emprestou alguma coisa. E essa coisa voltou totalmente destruída. Ou danificada, estragada. Então, qual seria a sua reação diante disso? Você ia condenar? Você ia trazer... Seria mais fácil perdoar ou seria mais fácil condenar? Eis a questão. Será que você não julgaria e fala, não, eu posso fazer o mesmo e... não. Qual seria a sua reação? Como é que você se veria diante dessa situação? Você condenaria ou perdoaria? Você tem que ter um julgamento, você tem que fazer uma avaliação sobre isso. Você tem que ter um discernimento sobre as coisas. E você precisa entender qual todo o processo que aconteceu ali com o Beto, para que acontecesse aquilo tudo, para aquela demora. De repente, a demora que ele fez em devolver foi tentando consertar, achar uma solução para aquele problema que ele causou. Então, tem que ter uma análise, uma verificação. Você vê toda a situação para que você possa ter uma posição, decidir o que é certo e o que é errado, tomar o melhor caminho. E se isso for baseado ainda na palavra, vai ser melhor ainda. Então, qual seria a sua reação diante disso tudo? O segundo caso é o seguinte. Lúcia está super empolgada. Lúcia é uma adolescente da UPA, né? E ela está super empolgada porque recebeu um convite para ir numa festa super top, né? A melhor festa da cidade, né? O baile da cidade. Antigamente tinha isso. O baile da cidade era o maior festejo. Hoje, eu acho que não tem mais isso, né? E no convite está escrito que o horário da festa seria das 23 horas às 5 horas da manhã. Mas Lúcia não tem autorização, ou pode até ter autorização, mas nunca ficou longe de casa, ou por muito tempo, né? De 23 horas às 5 horas. E ainda mais, o nome da boate é Beijo na Boca. É a boate mais top da cidade. E ela ficou super empolgada porque ela recebeu aquele convite. Só que ela é cristã, serva de Deus, né? Tem uma posição a zelar, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 15. Diz assim: Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Nós precisamos discernir as situações. O apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto de 1 Coríntios 10, versículo 15. Para os coríntios, se você for ler o contexto, eu li só um versículo, mas se você for ler o contexto,
para que os coríntios tivessem uma capacidade, um critério para julgar. É isso que ele diz aqui. Falo como a criteriosos, ou seja, pessoas que são entendidas, pessoas que são inteligentes, pessoas que são capacitadas. Julgai vós mesmo o que eu digo. Será que a posição de Lúcia ela tinha que ser criteriosa, porque ela vai para uma boate, não que não possa, pode. De repente, num horário que não é o horário normal para ela fazer essas coisas, ou ter esse tipo de evento para poder participar. E quais seriam os critérios que ela ia colocar ali? Né? É uma festa super badalada. Né? E ali Paulo traz esse contexto de 1 Coríntios justamente para que a gente tenha critérios para julgar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo mostrado, para que eu tenha discernimento. Eu preciso avaliar, considerar, pesar, discernir. E ali o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios para que eles possam, para que eles tenham cuidado com a idolatria. Né? Lúcia podia estar idolatrando aquela festa, aquela situação, como muitas vezes a gente pode também estar idolatrando uma situação, uma festa, algo que pode nos tirar daquilo que é a direção de Deus. Então, galerinha, a gente tem que ficar esperto, tem que ficar ligado, tem que ficar posicionado. A gente não pode abrir mão daquilo que é a verdade de Deus. É bacana ir numa festa super badalada, é bacana você estar envolvido numa situação super legal, onde todo mundo quer ir, mas será que isso edifica a tua vida? Será que isso traz para você ganhos no seu futuro? Será que isso traz para você somente uma satisfação momentânea naquele instante? Ou isso traz para você só um status? Os coríntios estavam com problemas de idolatria e Paulo estava advertindo eles para que eles tivessem critérios para julgar aquilo que ele estava dizendo. Então, haveria necessidade de um julgamento, haveria necessidade de uma avaliação, de um discernimento, de mostrar aquilo que é certo e que é errado. É certo ir para aquela festa ou é errado ir para aquela festa? Então, precisamos ter esses critérios para que a gente possa ter base, para que possa ter uma avaliação, um julgamento das situações, tá? Discernir as situações, ou seja, usar a derivação correta da palavra julgar ali no grego, não simplesmente sair e fazer as coisas do jeito que a gente pensa que tem que fazer. Então, o apóstolo Paulo está fazendo um lembrete aqui, né? Está trazendo para nós aqui para que a gente perceba as consequências graves das nossas escolhas, do caminho certo ou do caminho errado. A porta estreita, a palavra diz qual é o caminho que você quer escolher. É a porta estreita ou a porta larga? O caminho estreito ou o caminho largo? Nós temos que ter critérios e escolhas. E as escolhas passam por julgar os itens, as hipóteses, as necessidades. Nós vemos aqui uma situação onde haveria necessidade de ter esse discernimento. E você? Já passou por uma situação parecida como essa? Nós temos um terceiro caso aqui. Diz assim: Nanda e Paulinha frequentam juntas a igreja desde pequena. Desde lá do maternal, passaram lá pelo departamento, né, infantil, aí hoje estão pelos juniores, agora estão na UPA. Nanda e Paulinha, né, sempre frequentaram a igreja. 6 meses, né, em 6 meses, a Nanda já viu a Paulinha
começar e terminar uns 4 namoros. Agora ela está no 5º relacionamento e nem é um namoro. É um peguete. Tá ficando. Né? Bonito, né? Pra Paulinha. Mas a palavra nos fala que nós devemos... Qual a nossa postura diante dessas situações? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11 e 12. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o teu próximo? Interessante, né? Nós vemos aqui Nanda e Paulinha na situação, né? Qual seria a reação natural, né, das pessoas? Será que chegar e pegar, por favor, vou jogar aqui no grupo WhatsApp que essa Paulinha é maior, né? Fica namorando com todo mundo. Cristo falou, né? Ame o teu próximo, né? E não namore todos ao teu lado. E ela leva ao contrário, né? Namore todos ao teu lado e deixa o próximo de livro, né? Piadinha sem graça, né, Tamar? Vamos lá. Mas qual a reação normal? Você difamaria ou você edificaria? Você chamaria a Paulinha no canto e falaria assim, Paulinha, pô, para com isso, ficar não dá. Mas é o 5º em 6 meses. O que está acontecendo com você? Nós somos aqui amigas, sei o quê. Qual seria a reação? Tiago, né, fala aqui acerca nós devemos falar mal, não devemos falar mal uns dos outros, né? Esse é um aspecto negativo do ato de julgar. É o falar mal. Você tem pensamentos ruins das pessoas, você fazer um julgamento pela aparência. Será que se chegar uma pessoa diferenciada lá na igreja, um mendigo, uma pessoa que, né, esteja mal vestida, não muito, né, bem asseada, com um mau cheiro até, muitas vezes, qual seria a sua reação? Essa pessoa chega lá na igreja e te pede alguma coisa. Se depara com você na igreja, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação diante dessa situação aqui? Né? Será que a gente fazer um juízo temerário é aquilo que Cristo quer que a gente julgue? Quando Cristo fala, não julgueis para não ser julgados, quando nós vemos lá em Mateus, né? Cristo estava dizendo de que julgamento era esse? É justamente esse julgamento temerário, né? É o arriscado, perigoso, imprudente. Então nós precisamos ter esse discernimento, esse posicionamento. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal, ou seja, não posso falar mal do irmão, não posso difamar, eu tenho que edificar. Eu tenho que fazer com que aquele que está à minha volta seja edificado com a palavra, né? Nós temos que julgar com a retidão de Deus, né? E João fala isso. E você? Prefere falar mal do irmão diante de uma situação ou você prefere edificar?
Ou você prefere assim, não, vou dar de ombro, não vou nem me meter na vida da Paulinha, não vou me meter na vida do fulano, deixa ele que sabe da vida dele. Não, se você sabe que isso está afetando a vida espiritual, a vida com Deus daquela pessoa, você tem que falar. Você tem que chamar a atenção, você tem que trazer essa pessoa à realidade daquilo que é a palavra de Deus. Se você tem consciência disso, você tem que ir lá falar com aquela pessoa, você tem que ir lá e conversar com ela e mostrar para ela que ela está errada. Então, qual seria a sua reação nesse caso? E quarto caso? Quarto caso é sobre o Pedro. Pedro frequenta assiduamente todas as aulas da EBD, reuniões e cultos. Só que fica boa parte do tempo conversando nos corredores da igreja ou teclando no celular. Ele vai para a igreja, participa de todas as atividades da igreja, cultos, reuniões, EBD, só que boa parte do tempo ele ou fica zanzando pelos corredores ou teclando no celular. Já Jorginho falta mais à igreja do que comparece. Numa aula de EBD, o professor perguntou à classe por que havia adolescentes que não participavam ou não se envolviam com os estudos bíblicos. Pedro logo lembrou de Jorginho. Por que Pedro lembrou logo de Jorginho? Será que Pedro está correto na atitude? Será que Pedro está diante daquilo e está certo? Por que ele lembrou? Eu queria que você voltasse lá em Mateus, tá? Mateus 7, do 1 ao 6. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, não lançais ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Aqui nós vemos uma situação, né? Será que isso acontece nas nossas aulas de EBD, quando nós tínhamos as aulas presenciais? Será que tinha alguém que ia lá para a aula de EBD ou ia para a igreja e ficava zanzando ou teclando no celular? Será que você já fez isso? Não, nós temos adolescentes que são envolvidos na palavra, né? Será que lá durante o culto, o pastor lá ministrando uma palavra super abençoada, que gastou um tempo ali estudando, buscando a revelação de Deus para poder trazer para você uma edificação e você estava lá teclando, nem prestando atenção? E quando indagaram você com a situação parecida como essa de Pedro e Jorginho, e você fala, mas olha, fulano não vem, fulano não participa, fulano não se envolve. Qual seria a sua reação? Você criticaria Jorginho? Você criticaria a situação? Você criticaria o seu amigo, o seu irmão ou a pessoa que está à sua volta diante de uma situação como essa? Ou você se autoavaliaria? Ou você se autocolocaria numa situação de julgar-se a si mesmo? Ou você julgaria o outro no sentido de ser temerário, de ser hipócrita? É? A pergunta que se faz necessária é a seguinte aqui. O que quis dizer precisamente Jesus ao afirmar não julgueis? Seria não faça qualquer julgamento? Julgar é uma palavra que se reveste de uma significação muito pesada, muito forte, muito intensa. Não vou dizer pesada, muito intensa.
A gente precisa decidir situações na nossa vida. Nós vimos aqui uma situação, são 4 casos, coisas hipotéticas, coisas que podem acontecer ou não no nosso dia a dia, mas coisas também muito voltadas na palavra que nós vemos aqui. Porque simplesmente buscar a essência, o conceito, a morfologia, o significado do vocábulo julgar é muito superficial. A gente precisa ir muito além. Né? Nós precisamos ir muito além. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem ser julgadas. E vão usar muitos desse versículo, né? Não julgueis para não ser julgados. Então, ó, não me julga não porque você vai ser julgado. Não. Se você vê a pessoa fazendo alguma coisa errada, né? Você tem que chegar e falar, olha, as coisas estão acontecendo, não está certo, está errado. Não pode ser assim, não pode ser assado, tá errado, está indo contra a palavra de Deus, tá? Porque vai ter momentos onde as pessoas vão ter aversão à sã doutrina, vão ter aversão à teologia, vão ter, né, aversão a várias coisas. Nós estamos vivendo uma época onde a apreciação ao lazer, à transigência, paga-se um preço altíssimo para que você não tenha conflito. Uma vez um chefe que eu tinha, ele falou assim, tá, mas você não gosta de briga. Eu tento resolver as coisas o máximo possível, mas se tiver que brigar, eu brigo. Se tiver que lutar por alguma coisa, eu vou lutar. Por que não? Né? Eu tenho essa postura, mas se eu tiver que tentar como resolver isso de uma forma mais amena, vou tentar. Né? Eu falei, mas você tem que ser briguento. Eu falei, tá bom. Eu vou tentar mudar a minha postura, mas eu creio que vai ser difícil, porque mudar isso. Né? Tem 45 anos, mas Deus pode transformar tudo. Né? Mas eu não me acho uma pessoa que não queira, que eu pago né, uma boiada para sair de uma briga. Não, eu vou entrar, se for preciso, eu vou entrar em conflito, eu vou enfrentar situações. Mas muitas vezes quando a pessoa é assim, não julgue, para não ser julgada, ou seja, ela não quer conflito, ela não quer ser colocada contra a parede. Nós estamos na época de conciliações, de unidade, vamos juntar, vamos receber. As pessoas estão fazendo errado, mas não, deixa para lá, a hora né, vai chegar a hora dele ser julgado, Jesus vai chegar a hora dele... Calma, gente, não é bem assim. Não é bem assim. A gente precisa ter um posicionamento. Nós precisamos, como servos de Deus, você que é um jovem servo de Deus, um adolescente servo de Deus, crente, cristão, vai estar cercado de situações onde vão ter pessoas descrentes que vão querer descaracterizar aquilo que é a tua verdade. Mas você está aqui para poder mudar essa situação. Tá? Porque há muitas pessoas aversas, né? A palavra não julgueis. Nós precisamos entender que essas palavras não estão indicando qualquer julgamento. Cristo está falando de julgamentos temerários, julgamentos hipócritas, julgamentos que eu faço, mas eu estou envolvido no mesmo processo do que eu estou julgando. Um exemplo aqui de Pedro e de Jorginho. Jorginho quase não aparece na igreja. E Pedro vai à igreja, mas quase não participa das coisas da igreja, por mais que esteja lá. Porque está fazendo alguma coisa ou outra, está passeando, está zanzando, está dando uma voadinha. Então, nós temos que, como crentes verdadeiros, ter a nossa opinião.
mas baseada na palavra, baseada naquilo que edifica, naquilo que transforma, naquilo que traz a verdade de Deus. Então você, jovem, adolescente, você tem que ter essa postura. Você pode julgar, mas não pela aparência, não hipocritamente, né? Não na situação temerária, não no sentido de menosprezar aquela pessoa ao qual você está fazendo um julgamento, mas no sentido muito de dar um toque, de falar assim, olha, você está indo contra isso, isso, isso da palavra de Deus. Você está indo contra isso, isso, isso daquilo que Deus está mostrando. A reta justiça. Deixa que Deus vai me julgar. Tá? Se alguém já chegou para você e falou assim, você está certo então se você quer que Deus te julgue. Você acha que o julgamento de Deus é mais brando do que o das pessoas. É mais brando do que o que está acontecendo aqui. O julgamento de Deus é sério. O próprio Mateus 7 fala sobre isso. Que iam chegar pessoas diante de Deus e falarem, eu fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome, não sei o quê, e que isso ia fazer o quê? O que Deus ia fazer? Não vos conheço. Então a gente tem que ter esse cuidado. Amém? Então, lá em Mateus 6, fala assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Se eu não posso julgar, como é que eu colocaria esse versículo em prática? Não deem aos cães, não deem aos porcos. Como é que eu vou identificar os cães e como é que eu vou identificar os porcos, se eu não fizer um julgamento? Então não julgueis que Deus ou que Cristo falou ali, como eu já disse, é no sentido temerário, no sentido hipócrita, porque Deus quer que a gente julgue. O julgar no sentido de discernir, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, de considerar, de avaliar a melhor hipótese, a melhor situação. Se você tem uma noção ainda muito mais profunda, lá em Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, como por dentro são lobos roubadores. Como eu poderia entender essa injunção? Os falsos profetas. Como é que eu vou identificar um falso profeta? Como é que eu vou identificar um falso mestre? Como é que eu vou identificar uma pessoa que está se fazendo de santo, de que anda com Deus, mas na verdade não? Como é que eu vou fazer isso? Acautelai-vos dos falsos profetas. Eu preciso ter critérios para isso. E para que eu tenha critérios, eu preciso aprender a julgar. Então, não julgueis não quer dizer que você não vai julgar. Quer dizer que você vai ter julgamento, vai acontecer o julgamento. Você vai julgar as coisas. Você vai discernir as coisas. Você vai ver qual caminho a seguir. Como é que eu vou saber que o cara está lá vestido em pele de ovelha, mas é um lobo que quer devorar a gente? Mas Deus deixa bem claro lá no versículo 16 de Mateus 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Você não vai poder usar qualquer critério para fazer esse julgamento. Você não vai poder usar qualquer situação. Mas pelos frutos os conhecereis. Então eu preciso ter critérios de julgamento. Você precisa se posicionar para isso. Então, dentro dessa perspectiva aqui e dentro daquilo que nós vimos lá, a derivação da palavra julgar,
crino, nacrino e diacrino. Que quer dizer discernir, que quer dizer, como diz aqui, né, questionar, examinar, avaliar, sentar-se, reconhecer, discernir, fazer distinção entre pessoas, considerar-se ou fazer superior a outras pessoas, hesitar, disputar, debater, né, julgamento, ser julgado, condenar. Isso quer dizer essas palavras, né? Nacrino. Cristo não julgou, ou Cristo não condenou o julgamento qualquer. Ele julgou, como eu disse, o julgamento superficial, o julgamento desinformado, onde você não tem informação nenhuma para fazer o julgamento. Né? É um julgamento impulsivo, prematuro, partidário, apressado, impensado e abusivo. Esses tipos de julgamentos são abusivos, são abomináveis diante de Deus, são proibidos, são completamente condenáveis. Porque são julgamentos que envolvem a hipocrisia. Você tem que exercitar a sua capacidade de julgar. A sua capacidade de julgamento. Você precisa exercitar essa capacidade. Na sua vida você vai ter várias situações onde você vai precisar julgar. Para tomar o caminho certo, para tomar a decisão certa. Você vai ter que julgar, vai chegar um momento onde você vai ter que decidir qual profissão seguir. Que faculdade fazer. Você vai ser um adolescente tão estudioso que estuda bastante que você vai ter várias faculdades para escolher. Você vai ter que fazer um critério, um julgamento. Você vai ter que informações, você não vai fazer nada impreciso, nada apressado, nada corrido, porque isso não vai funcionar. Se você julgar de forma apressada, atabalhoada, sem critérios reais e corretos. Então, vamos ficar espertos. Se alguém chegar para você, senhor, não julgue para não ser julgado. Você não. Por que você está me dizendo isso? Né? Porque eu estou dizendo para você que você tem que andar na retidão do Senhor, você tem que andar correto diante de Deus, porque você está saindo, fugindo daquilo que é o critério de Deus, daquilo que é a verdade de Deus para a sua vida. Eu estou te mostrando um caminho, ou melhor, o Espírito Santo está me usando para que mostre para você aquilo que está acontecendo de errado na sua vida. E você está dizendo que eu não posso te julgar? Eu não estou te julgando, eu estou te mostrando. Simplesmente julgando por te julgar. Porque eu amo você e estou aqui dizendo essa palavra. Então vai ter situações na tua vida onde você vai ter que fazer isso. Você não pode ficar em cima do muro, você não pode dar de ombro, você não pode ficar ser conivente com situações erradas. Se você sabe, e se você tem uma vida reta diante de Deus, justa diante de Deus, ou seja, se a tua vida está justa diante de Deus, e você está vendo coisas erradas diante da sua volta, a sua família, você até mesmo os pastores, as pessoas estão muitas vezes, não posso falar com o pastor porque ele é homem de Deus, se eu falar, mas se ele está fazendo errado e está indo contra, a palavra de Deus diz que lá os bereanos eram nobres porque questionavam. Eles iam na palavra, eles iam nas escrituras buscar aquilo que Paulo estava dizendo. E Paulo disse que eles eram nobres, né, lá para os Tessalonicenses. Então nós temos que ter essa postura. Então, você pode julgar. Você deve julgar. Mas você precisa ser uma pessoa que julgue corretamente. Jesus está condenando o julgamento, como eu disse, superficial, desinformado, impulsivo, prematuro, partidário, apressado, impensado e abusivo, temerário e hipócrita. São todos esses julgamentos que Cristo condena. Faz um corte. Agora, se você consegue enxergar que você tem um problema, você resolve o seu problema e depois você vai poder tratar com o seu irmão, você vê um julgamento, caramba, você fez o correto. Então, não tenha medo. Você pode julgar.
cristão pode julgar? Pode. O cristão vai avaliar? Vai. Então, querido, você está aí, né? Ficou comigo até esse tempo, né? Não tenha medo de julgar. Se envolva. Tenha critérios. Não tenha medo de exercer essa capacidade que nós temos, que Deus nos deu. Né? Se você quiser entrar, você vai ver lá 20 relatos baseados nesse texto de Mateus, do Mateus 7, do 1 ao 6. A essência desse julgamento. Você vai ver várias situações aonde Deus quer que a gente julgue. E tem uma explicaçãozinha ali sobre cada item. Então, querido, se você tiver, né, curiosidade, vai lá. Vai estar lá no link, o local onde você pode baixar essas referências. Tá? São mais de 20. Então, se posicione. Não seja hipócrita. Não fuja da raia. Não tenha medo. Cabe você julgar as situações, discernir o que é certo e o que é errado, na reta justiça. Então, vamos nos posicionar. Deus quer o melhor para você. Tá bom? Então, queria agradecer vocês por esse tempo e que a gente possa entender melhor aquilo que Cristo tem sobre nossas vidas, a gente possa discernir, entender quem são os cães, quem são os porcos, os alcuteláveis dos falsos profetas, aqueles que se fazem de ovelhas, mas são lobos. A gente prestar atenção nos frutos que essas pessoas apresentam, para que a gente possa ter critérios de julgar. Não seja desinformado, impulsivo, ou inapropriado, ou hipócrita, ou temerário, mas que sejam julgamentos corretos, julgamentos que nos ensinam a discernir, a considerar situações, a julgar realmente. Então, vamos lá, galera. Deus tem o melhor para cada um de nós. Vamos orar? Pai amado, nós estamos na Tua presença te engrandecendo e agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito e falado conosco. Abençoa os Teus jovens e os Teus adolescentes que estão nesse momento em suas casas, Pai, assistindo esta aula, ouvindo esta lição, que eles realmente entendam que eles podem julgar, cabe a eles julgarem, Senhor, mas que eles façam julgamentos, Senhor, criteriosos, julgamentos baseados na Tua palavra, julgamentos que realmente envolvem, Senhor, os Teus ensinamentos. Que eles deixam de ter julgamentos superficiais por aparência, Senhor, prematuros, hipócritas, pretensiosos, Pai, mas que sejam julgamentos que sejam baseados na Tua verdade. Que eles vão ter que ter na sua vida, no seu caminhar, esse tipo de postura, onde eles vão ter que julgar para discernir o caminho correto e o caminho errado, Pai. De que caminhos tem que tomar. Processo de arrependimento, Senhor, se tomou um caminho errado, se fez um julgamento errado, pedir perdão, Senhor, pelos julgamentos que fizeram errados, prematuros, julgamentos, Pai, hipócritas, temerários que já fizeram. Que eles possam entender e refletir em suas vidas hoje, Senhor, a capacidade de se arrependerem e buscarem, Senhor, essa transformação. Nós não podemos, Pai, nos envolvermos nas situações e sermos coniventes, Pai. Que os Teus pequeninos, que os Teus jovens aqui entendam essa verdade. E que eles possam, Senhor, classificar a vida deles na Tua posição diante de Ti e sejam muito, muito envolvidos na Tua verdade. Abençoa os Teus pequeninos, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima aula. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.